Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Fluminense, tudo bem? Bom, eu espero que sim, né? Apesar da derrota aqui, o Flusão teve para o Internacional por 3-0. É sobretudo sobre esse jogo que eu quero falar, mas também não somente por isso. Na verdade, este jogo não é bem sobretudo sobre isso. Eu quero usar esse jogo para falar sobretudo do momento do Fluminense, tentar rebater com vocês aqui também, ou fazer uma tentativa disso, né? Em relação às críticas que a equipe está sofrendo neste momento, as críticas que começam a chegar também ao comando do Fernando Diniz no Flusão, muito em virtude do seu passado como técnico e talvez não necessariamente em função do trabalho dele neste momento no Fluminense. Então, estes são os assuntos deste vídeo que eu gostaria de tratar com vocês aqui. Antes disso, eu queria pedir sua autorização para falar que este vídeo tem o patrocínio da 1xBet, que é uma casa de aposta mundialmente conhecida, gente. Mundialmente conhecida. E para você que curte uma aposta esportiva, eu sugiro que você conheça uma outra casa de aposta, porque em geral a gente sempre vai na mesma, né? É mais ou menos automático, né? Por que não tentar conhecer uma outra casa de aposta? Para você que curte uma aposta esportiva, né? E em tal caso, por que não conhecer a 1xBet, que é tida como a mais confiável no planeta Terra, gente? É isso mesmo, a mais confiável. E olha só, vai tratar você realmente como consumidor e não apenas como um mero apostador amador. Do que eu tô falando? Se você ganhar R$100 na casa de aposta, muito provável que você receba esse dinheiro rapidamente. Se você ganhar R$1.000, R$2.000, R$3.000 numa casa de aposta, aí você vai perceber que tem casa de aposta e casa de apostas. Aí você vai entender que a 1xBet ela é diferente. Não tem nenhuma burocracia, gente, na entrega dos seus ganhos, imediatamente, sem nenhuma burocracia, tratando você realmente como consumidor. E mais, sabe aqui no Campeonato Brasileiro, por exemplo, como as partidas terminam, sempre tem gols ali, ou quase sempre tem gols no final das partidas, nos acréscimos. Em geral, muitas casas de apostas suspendem os mercados quando o jogo está chegando nos seus acréscimos. Na 1xBet, você não vai se deparar com esses problemas. Tá bom, meus amigos? Então são algumas dicas aí que eu deixo para você que curte uma aposta esportiva. Se você não conhece, usa o link que está na descrição deste vídeo e também no comentário fixado para você se cadastrar no 1xBet. E quando fizer, volte aqui, pegue o código promocional XJOSA, coloca lá para você dobrar o valor do seu primeiro depósito e também para você notificar para eles que vale a pena investir nesse canal, gente. É isso mesmo. Mas eu já sou inscrito, Josa, usando o seu link. Então, quando for assim, quando você for apostar, quando você realmente, nesse final de semana eu vou apostar, nesse meio de semana eu vou apostar. Quando você for apostar, use e abuse de apostar usando a 1xBet, gente, que também notifica para eles pelo seu perfil de apostador que vale a pena investir neste canal, tá bom, gente? Muito obrigado. Então, vamos lá agora falar, então, da questão do Fluminense. O Fluminense teve um jogo realmente irreconhecível contra o Inter. Impressionante como jogou mal o Fluminense. Mal. Eu vou falar desse jogo, vou falar do que eu acho que está acontecendo também. E depois eu vou falar das críticas, né? Se são justas ou não são justas para o Flusão. Fique comigo até o final deste vídeo, tá bom, gente? Olha só, foi irreconhecível. É impressionante como o Fluminense esteve perdido completamente na escuridão nesse jogo. Foi um típico jogo aqui. Uma equipe, quando ela tem a posse de bola se revela completamente contraproducente. É isso mesmo. É melhor não ter a bola do que ter uma posse de bola como o Fluminense teve nessa partida contra o Inter. Ficou com um percentual muito alto de posse. Né? Teve ali um número de finalizações que também não foi muito ruim o número de finalizações, dentre outras coisas. Por quê? Porque o seu grande atacante, que é o Germancano, ficou completamente isolado, né? A bola não chegava para o Cano, né? Ou quando chegava uma bola bastante mascada, ali, uma bola difícil, uma bola com a pressão do adversário diretamente em cima do Cano, até porque o Cano não tinha proteção, não havia aproximação, nada funcionou nesse jogo. E curioso, o Inter jogou com um time ali, com um time alternativo, alguns titulares, mas o time era alternativo. O Fluminense jogou, na verdade, sem o Nonato, né, que, na minha opinião, sequer pode ser visto como jogador titular absoluto do Fluminense. E também não teve o David, né, que sequer é o titular dessa equipe, na minha opinião. Na verdade, ele é um reserva dessa equipe do Fluminense. No geral, jogou com um time com o melhor que o Diniz tinha à sua disposição, né, praticamente com um time titular. E nada funcionou muito bem. As transições não funcionaram. Né? A equipe do Fluminense tentava, sobretudo no primeiro tempo ali, chegar na área do Inter, mas com uma lentidão muito grande. A bola saía com muita lentidão da zaga para o ataque, a saída de bola não funcionou bem. Né? As transições eram lentas e também a equipe se perdia completamente na marcação, gente. Na verdade, o que o Inter fez? O Inter tentou bloquear completamente as ações do Fluminense, apostando que o Fluminense iria se desgastar nessa proposta ofensiva e aí teria a oportunidade de, usando o contra-ataque, fazer gols. Isso, infelizmente, para o Fluminense, funcionou muito bem. Então, essa proposta de desgastar o Fluminense, fechar completamente o campo para o Fluminense,
né? Isso gera um desafio muito grande para a proposta do Diniz. E essa proposta não funcionou nesse jogo, e essa proposta do Diniz, ela também não funcionou tão bem assim em outras partidas recentes, como por exemplo na partida em que o Flusão venceu o Cuiabá por 1-0. Então a gente percebe que o Flusão veio oscilando, veio apresentando alguns momentos de altos e baixos, e isso se apresentou também nessa partida. Evidentemente que teve muito menos altos nessa partida do que baixos, né? Mas estou falando no geral. Agora, nessa partida, foi irreconhecível o Fluminense. A dificuldade dos jogadores de entenderem, inclusive, o que estava acontecendo, parecia que os jogadores estavam recebendo o Diniz pela primeira vez como técnico do seu time. Foi impressionante. Agora, tudo isso se configura, na verdade, como um momento de oscilação, né? Em que altos e baixos vão acontecer. E a pergunta que eu faço é o seguinte: isso é normal? Isso é normal, gente. Isso, felizmente ou infelizmente, acontece no futebol brasileiro. Acontece com todas as equipes no Brasileirão. Também vai acontecer com o Fluminense. O que tem a ver isso, por exemplo, com a competência do Diniz? Este é um outro ponto. Por que eles estão atacando tanto o técnico nesse momento? Este é um outro ponto que a gente precisa deixar claro aqui. Você sabe perfeitamente o que eu pensava antes do Diniz chegar ao Fluminense. Agora, quando ele chega ao Fluminense, acabou aquela análise sobre o passado do Diniz. Acabou a análise sobre o que o Diniz estava fazendo de certo ou errado. Quando ele chega ao Fluminense, é um novo momento. E é um momento também que os analistas têm que olhar para isso como um novo momento. E analisar o que está fazendo o Diniz no Fluminense a partir do que ele está fazendo e não a partir do que ele fazia antes. Porque os comentários que os torcedores fazem nas redes sociais, né, atacando o técnico fluminense, são oportunizados pelas análises que são feitas por jornalistas de alta ponta, gente, de alta patente. Né? Eles que subsidiam esses comentários do torcedor comum de outras equipes nas redes sociais. E, infelizmente, também alguns torcedores, comentários de alguns torcedores do próprio Fluminense, que neste momento tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque atacar a sua equipe pode ser um tipo de problema para o Fluminense com o qual o Fluminense talvez não esteja preparado para lidar. Né? Lidar com o ataque dos adversários é ok. Lidar, por exemplo, com o fogo amigo é algo muito complicado. Então, este é o momento de olhar para o Fluminense, para a equipe do Fluminense, mesmo com problemas, e saber proteger a equipe e não atacar a equipe neste momento. Tá bom, gente? Então, eu acho o seguinte, por certo que tem oscilação. Todas as equipes vivem a oscilação. Agora, falar que, por exemplo, isso é muito comum nas equipes do Diniz, que sempre foi assim, que não vai para lugar nenhum. Ora, a posição do Fluminense no Campeonato Brasileiro é muito boa até o momento. Poderia ser melhor? Por certo que sim. Poderia ser melhor. Não é melhor, mas poderia. Né? Agora, também poderia ser muito pior se o Diniz não fosse o comandante do banco de reservas do Flusão. Né? Então a questão é a seguinte, o trabalho é bem feito, no momento o trabalho é bom, ele é um trabalho bom, apesar desses momentos de oscilações aí que a gente falou. É um trabalho muito melhor, apesar dos problemas, do que um trabalho ruim, apesar dos problemas. A posição do Fluminense é muito boa. O Fluminense está na zona de classificação a Libertadores de América. Né? O Fluminense, de repente, poderia pensar, por exemplo, em conquistar título. Será que tem condição para isso neste momento? Será que o Flusão consegue, na verdade, hoje, disputar título e ganhar um título, por exemplo, de uma equipe como o Palmeiras no Campeonato Brasileiro? De uma equipe como o arquirrival no Campeonato Brasileiro? Será que é possível hoje para o Fluminense esse tipo de coisa? Já é possível? Ou será que isso pode perfeitamente ser possível na outra temporada? Chegando um outro reforço aí, por exemplo, mantendo a comissão técnica, será que o Flusão não pode, por exemplo, pensar numa conquista, mesmo do Campeonato Brasileiro na próxima temporada? Talvez sim. Agora, para tanto, é importante que entenda-se este momento, que se entenda este momento como um momento também de preparação da equipe. E não um momento em que o Fluminense já esteja completamente preparado para todas as conquistas. É claro que pode conquistar, por exemplo, aí, algo importante que é a Copa do Brasil. Vai ter um confronto contra o Fortaleza aí, o Fluminense não vai ser um jogo fácil, o Fortaleza está crescendo, está jogando bem, né? Não é mais aquela equipe que jogou contra o Flusão lá no Castelão. É uma outra equipe. Os dois jogos em que o Flusão encarou o Fortaleza lá no Castelão foram jogos em que o Fluminense jogou com uma equipe que já não existe mais. O Fortaleza já melhorou muito, né? Já recuperou um pouco daquele nível do passado e vai problematizar a vida do Flusão. Mas o Flusão tem condição de passar e pode perfeitamente lutar aí pela conquista da Copa do Brasil. Vai ser muito difícil, mas pode lutar. Ainda está nessa frente. Por que então as críticas para o técnico Diniz tão exageradas neste momento? Né? Na minha opinião, o trabalho até agora é muito mais positivo do que qualquer coisa. Eu sei que o torcedor, quando olha só para o jogo, tem o direito de criticar, ficar chateado e tudo mais, mas é importante também entender um pouco mais o momento. E olhando panoramicamente para o Fluminense, o momento, para mim, ainda é muito positivo. A partir de agora, o Fortaleza
vai ser o adversário do Fluminense em 2 jogos, vai ser o adversário nessa partida da Copa do Brasil, e aí o Fluminense vai ter outros jogos que, na minha opinião, apesar de ter ali um outro time que vai complicar, o Fluminense, na verdade, tem aí uma tabela favorável. Vai jogar o próximo jogo em casa, depois do jogo contra o Fortaleza, vai jogar em casa contra o Coritiba, que é uma equipe virtualmente rebaixada, vai receber o Verdão, é um jogo dificílimo, pode empatar, pode até perder, mas também pode vencer. Acho que o empate contra o Palmeiras é um bom resultado, ainda aqui no Rio de Janeiro. Né? Então serão 2 jogos em casa pelo Campeonato Brasileiro. Os 3 próximos jogos do Fluminense vão ser dentro de casa, né? Porque na verdade vai jogar também a Copa do Brasil contra o Fortaleza. Depois vai sair para jogar contra o Furacão, jogo dificílimo. Volta, aí na verdade joga dentro de casa também, né? Porque é o campo neutro contra o Flamengo, um jogo também complicado, que assim como o jogo contra o Palmeiras, para mim, se tiver um empate, pode ser um bom resultado. E depois vai receber em casa, né, o Juventude. Então, na verdade, gente, olha, dos próximos jogos, contra o Fortaleza, Curitiba, Palmeiras, Furacão, o Fortaleza novamente, né? Aí vai jogar em casa contra o Fortaleza, vai receber o Fortaleza em casa e pode perfeitamente ganhar o jogo, né? Flamengo e Juventude, 7 jogos. Um dos próximos 7 jogos, gente, do Fluminense, o Fluminense vai fazer apenas um jogo fora, na prática. Um jogo fora. Que é o jogo fora contra a equipe do... Na verdade não tem nenhum jogo, contra a equipe do Furacão. É o único, né? Na Arena da Baixada. Porque mesmo contra o Flamengo, o jogo vai ser no Maracanã, não é propriamente um fora de casa, digamos assim, né? Apenas o Flamengo manda no jogo, mas não é um jogo fora de casa. Então, nos próximos 7 jogos, o Fluminense vai viajar uma única vez. Então, essa tabela favorece o Fluminense e pode fazer com que as coisas se apaziguem um pouco mais, com os bons resultados e também com um desempenho um pouco melhor a partir desses jogos. Então, é muito importante ter calma nessa hora. Sabe? É muito importante ter calma no que está acontecendo. E é muito importante que você, torcedor e torcedora do Fluminense, né, não entre nessa onda dos adversários. Porque o que está sendo feito até agora é muito melhor do que talvez estivesse sendo feito por um outro treinador. Né? E outra coisa, contra o Diniz, é covardia ficar trazendo, né, aquilo que o Diniz foi como técnico em outros momentos. Por quê? Porque o momento dele agora no Fluminense é um momento novo. E ele ainda não decepcionou no Fluminense. Ele ainda não perdeu as grandes decisões. Então, por que a crítica sobre aquilo que aconteceu de ruim na carreira do Diniz anteriormente, se isso ainda não aconteceu no Fluminense? Então eu chamo a atenção de você para isso, sobretudo você, torcedor e torcedora do Flusão, para não cair nessa onda, para não ajudar, né, os adversários, né, a danificarem este momento do Flusão, que ainda é um momento que talvez não seja a altura do que todo mundo queira, mas ainda também é um momento de construção de uma equipe decisiva, competitiva, né, protagonista e que pode perfeitamente, por que não, ganhar um título nessa temporada, né, a Copa do Brasil, ou por que não, lutar em condições muito mais interessantes, né, e favoráveis para ganhar o próprio Campeonato Brasileiro na próxima temporada de 2023. Então até por isso, você, torcedor e torcedora do Flusão, precisa ter muita calma nesta hora. É isso.